pessoal, deixando um recado aqui bem rápido, antes de começar a aula, beleza? É que eu acabei não falando, pessoal, que na segunda aula eu vou ensinar sobre como você descobrir sobre muitas coisas do seu computador, beleza? Pelo terminal, beleza? Apenas na segunda aula. Então, eu só falei que eu iria ajudar vocês a descobrir qual é essa distribuição Linux, que vocês já vão saber o que é. Mas eu acabei me esquecendo de falar que eu também vou ajudar vocês a descobrir qual é a interface gráfica de vocês. Tudo isso aí, várias informações do seu computador na segunda aula, beleza? Fique com Deus. Boa aula aí. Primeira aula do curso de Linux, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui, pessoal. Lembrando que eu tô na distribuição Linux Ubuntu, beleza? Não se preocupem se vocês não sabem qual é a distribuição Linux de vocês, porque na segunda aula eu já vou estar mostrando pra vocês como é que faz pra vocês estarem descobrindo a distribuição Linux de vocês, beleza, pessoal? Bom, pessoas, vamos lá. Vamos começar de uma forma que você nunca viu antes na face da Terra, beleza? Bom, primeiramente, existem dois tipos de estudo, né? Existe o estudo teórico e o estudo prático, no caso. Aquele que você coloca a mão na massa. O prático, o teórico é aquele que é mais absorvido em pensamentos, beleza? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer? Nessa aula vai ser mais teórico, o estudo. A partir da segunda aula vai ser mais prático, a gente vai botar a mão na massa de fato no terminal, beleza? E existem 5 formas de aprendizado, né, principais, né, que é, no caso, você ouvir, você ver, você literalmente falar, você escrever e você ler. Tem vários outros também, porém é muito bom você descobrir quais são as formas que você aprende melhor, beleza? Ok. O que é o Linux, afinal? Puro, né? Sem Ubuntu, sem nenhuma distribuição Linux. Calma, se você sabe que a distribuição Linux, já vou falar daqui a pouco. O Linux puro, Linux mesmo, ele é basicamente um kernel. E o que é um kernel? É o núcleo do sistema operacional. O que é o núcleo? É a cabeça. Pensem no kernel como a cabeça. Existem vários tipos de kernels e o Linux é um deles. É um kernel, é uma cabeça do sistema operacional, no caso, beleza? Para o Linux kernel, seu sistema operacional completo, ele precisa de uma distribuição Linux. No caso, são outros componentes que tornam o sistema operacional completo, beleza? Então, para a cabeça ser um corpo, precisa do corpo, obviamente. Para a cabeça ser, sei lá, o corpo precisa da cabeça. E a cabeça precisa do corpo, beleza? Então, basicamente, o Linux vai precisar de outros componentes, no caso, kernel, né? É que a gente tem um sistema operacional completo, beleza? Aqui para vocês, pessoal. Então, como é que acontece numa fábrica, por exemplo? Numa fábrica, eles montam... a gente vai focar mais nos softwares, beleza, pessoal? Não nos hardware, que no caso é a parte física do computador. Beleza? A gente vai focar aqui mais nesse curso, na parte não física, obviamente. Então, pessoal, o hardware é a parte física. O que eles fazem lá na fábrica? Eles montam toda a parte física do computador e depois eles pegam e iniciam um programinha que se chama bootloader. Vou mostrar pra vocês aqui para mais ou menos como é esse programinha. Pera aí, pessoal, já tô indo pra... aqui, o programinha, tá vendo? O programinha, esse aqui é um dos programinhas de bootloader, mas ele é mais ou menos assim mesmo, como tá na tela pra vocês aí, tá vendo? É um Fedora Linux, no caso aqui. Então, ele inicia o Linux, no nosso caso, beleza, pessoal? Ele inicia o que, pessoal? Ele inicia o kernel, o núcleo do sistema operacional, cabeça, no caso. Então, é isso que eles fazem lá na fábrica. Então, normalmente o bootloader ele já vem com kernel, e aí vem também com terminal, com GUI, com shell, né? Basicamente. E o que é o shell? O shell é o tradutor. O shell existe 2 tipos, beleza? Que é qual? Que é o GUI, são as interfaces gráficas que o usuário comum, no caso, utiliza normalmente, né? O que é interface gráfica? Vamos lá. Vou mostrar pra
vocês aqui. Aqui é o software, no caso que é a parte não física do computador, né? Aplicativos, ferramentas. O que seria o GUI, pessoal? No caso, o Shell GUI. Basicamente é interface gráfica, é isso que você vê visualmente. Deixa eu procurar aqui a imagem. Pronto, pessoal. É basicamente isso aí que tá na tela de vocês, beleza? Existem vários tipos de interface gráficas. É resumidamente isso daí que tá na tela bonitinho aí pra vocês. Quando você entra no seu computador aí, você vê um monte de aplicativos, de softwares, né? Galeria, jogos, um monte. Isso daí é interface gráfica, só que ela tem um nome. Pode ser Gnome, deixa eu mostrar aqui os nomes aqui da interface gráfica. Acho que tá um pouco mais pra cá, pessoal. Aqui. Achamos? Bom, aqui embaixo, reparem aqui embaixo. Distribuição pode ter interfaces gráficas diferentes. Então, essa interface gráfica que tá no seu computador, ela pode ser Gnome, QDE, Cinnamon, XFCE, entre outras, diversas. São distintas, diferentes, beleza? Ok, pessoal? Aqui também, pessoal, tem nomes também de distribuição Linux, no caso, que são corpos, né? Como eu já falei, é até estranho falar assim. No caso, temos o Ubuntu, temos que o Ubuntu vai ser onde a gente vai ensinar, beleza? Também vai servir para Debian e quem sabe também para outras distribuições Linux, né? Você vai testando. Eita, começou a chover aqui, pessoal. Meu Deus. Começou a chover aqui. Então, basicamente é isso. Eita, será que vai dar uma gravação assim? Vamos tentar. É o seguinte, tem o Kali Linux, tem o Kelps, entre outras distribuições Linux, entre outros corpos para o Linux, para o cabeça, para o núcleo do sistema operacional, beleza? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui também o fluxo, né? Aqui temos o fluxo aqui, mas eu acho que vai ficar mais fácil de entender se a gente ir pelo fluxo dessa imagem aqui mesmo, beleza? O que acontece? O terminal, eu acho que eu ainda não falei sobre o terminal. Mas vocês já sabem o que é terminal, né, pessoal? Eita, meu Deus. Bugou com tudo aqui. O que seria o terminal? Seria, no caso, isso que tá na tela de vocês, beleza? Que a gente dá comandos de texto e a gente visualiza apenas texto. Só tem texto, beleza? Literalmente, mas pode ter imagem, não sei o quê. Mas na maioria das vezes a gente só vai ver texto e linguagem de programação. No caso, Linux Ubuntu, a gente vai estar lidando com um terminal, beleza? É basicamente isso daí que tá na tela para vocês, beleza? Então, vamos aqui agora, interface gráfica, como eu já falei. Ok, pessoal. Já falei para vocês como é que funciona numa fábrica, né? Para poder o notebook, o computador tá sendo feito, inicializado. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece na prática, né? Você pegou seu computador, trouxe para casa e agora o que acontece? Acontece, pessoal, que você vai no seu, por exemplo, deixa eu botar aqui no terminal novamente. No seu terminal e você digita alguma coisa aí, beleza? Vamos supor que você digita bem assim no seu terminal. Bom, eu quero saber quanto de armazenamento eu tenho no meu SSD, beleza? Quantos gigabytes eu tenho no meu SSD, ou seja, armazenamento interno. Então, aí você digita, lembrando, no terminal a gente utiliza mais de linguagens de programação. Já vou falar aqui algumas delas, né? Existem diversas linguagens de programação. O Linux utiliza mais da linguagem C, beleza? Mas existem muitas mesmo. Ó, pessoal, existem diversas linguagens de programação no Linux, né? Então, o que acontece? Voltando aqui, você digita aí em linguagem de programação, tá bom? Eu quero saber quanto de armazenamento, no caso, no seu Linux, no seu terminal, quanto de armazenamento eu tenho no meu SSD. Quanto é de armazenamento interno, beleza? Aí, o que vai acontecer quando você digitou aí no seu terminal? Vai acontecer uma mágica. Qual é a mágica? O Shell, o tradutor,
ele vai traduzir da sua linguagem humana para a linguagem da máquina. Então, ele vai mandar essas informações para o kernel, o núcleo. Então, ele vai falar lá na linguagem do computador: o kernel, o usuário, o administrador, sei lá, o hacker, quer saber quanto de armazenamento interno tem no SSD. E aí o kernel entende, né? Porque o shell é o tradutor. Aí o kernel vai lá, vai para o hardware, no caso, para a primeira pessoinha aqui, tá vendo? E aí ele verifica, no caso, a parte física do computador, o kernel. Beleza? Nessa parte o bootloader não tá bom, pessoal? O bootloader é excluído porque o bootloader só serve para inicializar o kernel, que vem com shell, com tradutor, tudo certinho, que vem com a interface gráfica, que vem com o terminal. Então, nessa parte aí, de você, usuário, usando o computador, o bootloader não vai estar, beleza? Scroll aí a segunda pessoinha, beleza? Ela já teve sua utilidade. Ótimo. Então, pessoal, o que acontece? Aí, o kernel pega as informações, né, do hardware. Eu vou deixar aí até na tela para vocês aí, no caso, um SSD de 500 GB, beleza? Aqui na tela para você ver como ele é fisicamente. Então, aí o kernel viu como ele é fisicamente e o kernel pega e traz a resposta de volta para o shell. O shell, a resposta é que tem 500 GB de armazenamento interno. E aí o shell pega e responde isso para você, interpreta, né, traduz isso para você. E aí pega e manda para o seu terminal. No caso do terminal, beleza, pessoal? No caso da interface gráfica, galeria, tudo isso, aí YouTube, entre outros aplicativos, acontece da mesma forma, beleza? E aí, pronto, aconteceu isso no terminal aqui, aí vai te responder. O terminal vai lá, já traduziu para você, na verdade o shell já vai traduzir para você, e você vai ver lá na sua tela. Gigante a resposta. Então, basicamente é isso. Mas para a gente estar se comunicando até com o terminal, a gente precisa saber se comunicar com o terminal, né? Que é com linguagens de programação, beleza, pessoal? Existem diversas linguagens de programação. Diversas, ó. Tem Python, tem muitas linguagens de programação, misericórdia. JavaScript, PHP, Rust, Go, Ruby, muitas. Muitas. Nunca se prendam a uma apenas. Então, basicamente, esse é o fluxo, beleza, pessoal? Aqui o fluxo, o usuário envia comandos para o shell interpreta e envia para o kernel comunica com o hardware, a parte física, no caso, o kernel tem uma visualização do hardware, e aí acontece, né, um infinito. Aí vai você, depois a máquina manda para você, e você manda para a máquina manda para você, e tem o shell sempre no meio ali, para poder estar traduzindo, né? A loucura de vocês dois. Então, basicamente é isso, pessoal. Um mapa interativo aqui para se vocês quiserem tirar print. Então, basicamente foi isso, pessoal. A primeira aulainha. A segunda vai ser mais prática. Bota a sua mão na massa, por favor, para você aprender. Beleza? Fique com Deus e até a próxima.